Olá, sou a professora Luciana Sávio, venho aqui mais uma vez para falar sobre educação e mais especificamente sobre um decreto, o decreto 12.686, de 20 de outubro, né? Ou seja, agora desse ano, recentemente publicado, 20 de outubro de 2025, que partiu da Presidência da República, no entanto portanto é um decreto federal, que veio da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Então ele vem com a intenção de formular um texto, né, para ser utilizado para dirimir questões jurídicas, porque a gente sabe que hoje existem inúmeros processos tramitando na justiça, onde os pais pedem apoios, né, para os seus filhos deficientes dentro das escolas regulares. A gente sabe que é necessário, né, esse apoio, e esse decreto ele traz exatamente o que os municípios e estados devem vislumbrar, visualizar na hora de fazer as suas regulamentações, tá? Então é importante que estados e municípios, e eu bato bem na tecla do município, que é onde eu trabalho, atentem para esses decretos, que na verdade não muda nada, porque um decreto não muda a lei, né? O decreto ele é feito com base na lei, e as leis já existem. É a lei da pessoa com deficiência, a LDB, a própria Constituição Federal, que é a lei maior, né? Que realmente é a inspiração, é a base de toda a legislação, e nenhuma legislação pode ferir essas leis. Então não muda nada. O que muda nesse decreto são algumas nomenclaturas, tá? Algumas coisas que não tinham uma denominação específica, que agora passam a ter, né? E alguns nominhos que mudam também. Eu vou destacar os tópicos principais, na verdade não é novidade, mas que eu acho importante a gente ressaltar desse decreto. Primeiro, eles enfatizam que a pessoa com autismo, com transtorno do espectro autista, faz parte do público-alvo da educação especial. Isso a gente já sabia também, tá? Mas alguns advogados não sabem, né? A gente tem que ver que a parte jurídica e a parte educacional tem informações diferentes muitas vezes, né? A parte pedagógica, né? Então a parte clínica, né? Claro, é importante identificar as características de cada área. Então é importante que esse texto sirva também para os advogados, para a parte jurídica, para ler e para se fundamentar nas suas decisões, tá? Então eles colocam aqui os nomes certinho, o transtorno do espectro autista é público-alvo da educação especial, tá? Mas eu faço aqui uma ressalva, tá? Aqui já na parte da educação especial, específica dentro das escolas. O transtorno do espectro autista, ele pode não ter nenhuma deficiência no sentido de enfrentar barreiras para a frequência na sala de aula comum. É isso que é importante a gente saber, tá? Que não é por ser autista que ele vai ter que ter um apoio. É importante a gente esclarecer isso, e esse decreto vem nesse sentido também, tá? Quando ele fala, inclusive, do atendimento educacional especializado, que tem que fazer um estudo de caso. E isso também está constando aqui, e é uma nomenclatura, vamos dizer, um pouco diferente. Por quê? Porque até então era feita uma avaliação pedagógica, né? Agora é estudo de caso, que deve ser feito com base na coleta de informações da família, da sala regular, do próprio professor especializado que vai estar em contato com esse aluno, né? E a partir desse estudo de caso, a gente vai fazer o PAEE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, né? Justamente para nortear o trabalho na sala de recursos, tá? E também na sala regular, além do profissional de apoio escolar, que também é uma novidade, não é novidade aqui, mas o nome é um pouco diferente, porque até então era chamado de cuidador. Agora é o profissional de apoio escolar, que aqui está colocado como um direito de todos os alunos, tá? Público-alvo da educação especial. Lembrando a você, pai, que muitas vezes a colocação desse profissional de apoio não é benéfica.
Muito pelo contrário, é preciso estudar cada caso para se verificar se esse profissional de apoio é de fato necessário, sob o risco desse profissional de apoio excluir esse aluno do convívio, tá? Justamente por estar muito próximo, às vezes ele afasta esse aluno da convivência social. Então é importante que esse aluno também adquira autonomia dentro da escola e comece a enfrentar alguns desafios, claro, que ele possa de fato enfrentar, né? Sem muita proteção, e eu não me refiro à ajuda necessária, mas à superproteção que muitas vezes os pais querem, mas que na verdade às vezes pode ser nociva. Tá? Então vamos pensar sobre isso. Nisso tudo aqui, nesse decreto, tá? Fala-se do estudo de caso e da necessidade dessa equipe, desses professores, né? Tanto da sala regular, mas principalmente professor especializado, do atendimento educacional especializado, fazer esse estudo de caso. Então, gente, não muda nada, tá? Nosso trabalho continua sendo o mesmo, tá? Só que fica um puxão de orelha aí, um subsídio, mais uma ajuda para os municípios unificarem seus procedimentos e regulamentarem as leis. No caso do município onde eu trabalho, aqui em Praia Grande, por exemplo, precisa acontecer isso, né? Precisa acontecer o estudo de caso, que não está acontecendo. Isso eu ressalto muitas vezes. Por quê? Porque os alunos estão entrando nas salas de recurso, tá? Sem necessidade, e com isso tirando o lugar do outro que precisa ser atendido mais vezes. Porque uma vez por semana, muitas vezes, não basta para se surtir, para se alcançar os objetivos pedagógicos que a gente quer. Tá? Então é importante isso, mais uma vez. Olhem para esse decreto, olhem para a lei. Tá? Não façam as coisas da cabeça de vocês sem escutar todas as partes. Inclusive, esse decreto fala disso também, da necessidade de se ouvir. Eles ressaltam a importância de se ouvir a comunidade escolar, da qual nós, professores, fazemos parte. Também o estudante com deficiência, que também pode opinar em muitos casos, sua família, enfim, sobre os assuntos que lhes dizem respeito. Então é importante que os municípios atentem para isso, ok? E por último, inclusive eles criam aqui um departamento para ouvir essa camada da sociedade. E nós devemos nos fazer ouvir, tá? Por meio disso. Portanto, leiam o decreto, tá? Principalmente os gestores municipais, leiam e adequem-se às leis, tá? Não faz uma bagunça da casa do chapéu, né? Que a gente muitas vezes está vendo acontecer. Olhem para a lei. Só isso que eu peço. Os grandes beneficiados serão os alunos. E é por eles que a gente luta. Ok? E por fim eles falam das escolas de educação especial. Na verdade eles não falam, porque elas não devem existir. Eles falam que os alunos com deficiência devem estar nas salas regulares. No máximo, numa sala especial dentro de uma escola regular. Olhem para isso também e vejam se as escolas exclusivas não estão, de fato, escondendo esses nossos alunos e impedindo o seu convívio na sociedade. Olhem para esse lado com bastante atenção. Eu vou voltar nesse decreto depois, esmiuçar mais particularmente as partes, e a gente vai verificar que nada é diferente daquilo que nós precisamos. Ninguém quer contrariar a lei, tá? E muito menos o que a gente vê muito aqui no município, desprezar, ser indiferente ao que a lei fala. A lei é muito clara no sentido de que a comunidade deve ser ouvida. E a gente, às vezes, muitas vezes, não vê isso acontecer aqui. Ok? Muito obrigada a todos.